Olha, ministros do governo, ministro Rui Costa, o Padilha, vieram a público para falar a respeito das decisões do Congresso que mexem com o meio ambiente. E é tema dessa abertura aqui do Acontece, para a gente bater papo. Aconteceu entre a gente definir que esse assunto seria e a declaração que eles deram lá em Brasília. O Rui Costa falou isso daqui, a respeito do que eles chamaram de tratoraço, né, contra medidas que o governo tinha preceituado lá atrás, mas que mudaram nas mudanças estruturais na esplanada dos ministérios. Não está fácil, mas a melhor forma de contribuir é enfrentando a adversidade, é estando aqui, permanecendo aqui, Joênia, para que a gente possa fazer as grandes transformações que o Brasil precisa. Essa é a sonora da Marina. Vamos só tentar localizar. Deixa eu achar aqui as do Bora Brasil, que a Ana me falou. Cadê a do Bora aqui? Deixa eu ver. Bom, teve entre as declarações dadas pelos ministros, não estou achando, depois a gente localiza aqui. Eu sei que eles disseram a grosso modo, Zaidan, que a decisão que veio a partir da votação em plenário de que essas mudanças seriam feitas e alguns preceitos estabelecidos pelo governo lá atrás, quando estabelecido, de que o meio ambiente teria prioridades e algumas divisões de responsabilidade seriam com este ou aquele ministério. Isso foi derrubado em algumas dessas decisões, e, entre outras, existe o que diz respeito à Mata Atlântica, ocupação de espaço e divisões de responsabilidades também, e aí envolve povos indígenas, demarcações de terras, responsabilidades deste ou daquele ministério. Disseram que isso tem condições de ser revogado, falaram até em ir ao STF, entre outras tomadas de postura, para não deixar que as coisas fiquem exatamente com a má impressão que ficaram a partir da decisão de anteontem à noite. Bom, é possível derrubar no plenário, e agora a disputa vai ser em torno de alguns pontos e não da íntegra da medida provisória. É possível vetar e é possível e necessário contestar a constitucionalidade que o Congresso presume para dizer como ministérios podem e devem funcionar. Onde está na Constituição a autorização, que só ela, a Constituição, pode dar, para que o Congresso Nacional determine como vai ser o funcionamento de um ministério e quais serão suas atribuições? Imagine, por exemplo, o Executivo dizendo como funcionarão as comissões na Câmara e no Senado, como será o trabalho e quais as atribuições da mesa diretora. É óbvio que o Congresso não aceitaria isso, porque o Executivo não tem autoridade dada pela Constituição para fazer isso. Da mesma maneira, o que o Congresso pode fazer? Por exemplo, o presidente da República no Brasil resolve criar um ministério. Aí ele tem de pedir permissão ao Congresso, até porque isso significa aumento de despesa, aumento de gasto. E qual a finalidade daquele ministério? Então isso passa pelo Congresso. Criação de ministério. Agora, que atribuições tem cada ministério? Não é papel do Congresso dizer isso. Não é função do Congresso, não é direito do Congresso dizer isso. E tem feito. E nós dizíamos aqui antes, lá no governo Bolsonaro e agora no governo Lula. Isso é inconstitucional. O Congresso não pode dizer qual atribuição terá um ministério. E o que fizeram, obviamente, de um lado, fortalecendo o Centrão, fortalecendo os representantes que o Centrão tem no governo, não é? Dando a eles mais poder em seus ministérios e mais verba e poder de decisão em assuntos que interessam a bancadas específicas do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. O texto que o relator sugeriu e que foi votado na comissão
é muito ruim e insidioso, cheio de armadilhas. Porque, na prática, você está dizendo o seguinte, olha, as atribuições que foram dadas a esse ministério e a cada um dos ministérios, e, por exemplo, a novidade, e foi com luta que os indígenas conseguiram uma pasta específica para seus assuntos, porque o próprio Lula titubeou. Entre a eleição e a posse, ele titubeou. Não, talvez seja uma secretaria vinculada ao ministério tal ou à presidência da República. E eles insistiram, não, o compromisso era de um ministério, uma pasta, com suas políticas específicas e não se reportando ao ministro de Estado, mas um ministério que se reporta ao presidente da República, não é? E com verbas específicas, com atribuições específicas. E agora, vai fazer o quê? Restou o quê? E quanto à Marina, ali, além de tudo, há os ataques pessoais, aliás, internos, né? Internos. O que o Alexandre Silveira fez é uma coisa cretina, né? Cretina. Ele atacou de maneira vil a Marina. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Né? Por isso que a gente ouviu ela dizendo aí agora, não, tá difícil e tal, mas a única resposta a ser dada é permanecer. Esse permanecer é permanecer o quê? Fazendo o que ela tem feito? Não, é permanecer no governo. Porque muita gente já está dando de barato, continua dando, que ela não ficará muito tempo. Talvez não fique. Talvez não fique. Se de fato tudo aquilo que o Ministério fizer for minado internamente, ela vai embora. Agora, se houver amparo, respaldo e respeito dentro do governo, aí embates com o Congresso são normais, fazem parte da democracia. O governo e o Congresso terem embates, isso é naturalíssimo, né? Ninguém quer a paz dos cemitérios, que haja discussões, embates, derrotas do governo, vitórias do governo, é normal, tudo isso é normal. Agora, esses ataques internos, eles são canalhas, né? E não há dúvida que isso aí deixa esses ministérios ali para inglês ver. Nós temos um Ministério do Meio Ambiente. O que ele decide a respeito das questões ambientais? Olha, nos temas importantes, essenciais, nada. O que o Bulhões propôs, e talvez haja ao fim a aprovação, é isso, nada. Nada, não vai servir para nada. E o Ministério relativo aos assuntos dos povos indígenas, que poder terá? Vai decidir o quê? Nada. Vai ser lá para fazer discurso. Então isso tem de ser restaurado. Nem que seja, aliás, deveriam mesmo ir ao Supremo, porque é inconstitucional. Porque aí você dá, por exemplo, à oposição, e aqui vale para qualquer governo, mas você dá à oposição, porque ela participa da votação, o direito de dizer como o Ministério vai funcionar. É ridículo. É o fim da picada. Fim da picada, pô. Hoje de manhã teve uma reunião que envolveu o Lula, os ministros que eu citei aqui, o Rui Costa e o Eliseu Padilha, a Marina Silva, a Sônia Guajajara, Meio Ambiente e Povos Indígenas, e segundo o Padilha, todos saíram com a convicção no presidente de que isso seria, digamos assim, revertido. Vamos ouvir os dois, tinha prometido colocar aqui o Rui Costa e o Padilha na sequência. Aqueles que implementam e materializam esse uso hídrico é cada pasta. Então, se a água é para abastecimento humano, é Ministério das Cidades ou Ministério da Integração. Se a água é para irrigação, é o MDA ou o MAPA. Então, o uso da água e a infraestrutura que possibilitará o uso do recurso hídrico é de cada pasta. Mas a definição, os critérios que garantem o equilíbrio ambiental e o regramento que a lei e a Constituição estabelecem sobre as prioridades de uso da água, esses, ao nosso entender, tem que ficar no Ministério do Meio Ambiente E o Padilha falou também. Sustentabilidade está no coração do presidente Lula e do conjunto do governo do presidente Lula. Todos os ministros e ministras saíram com a convicção de que mesmo mudanças que foram feitas dentro da comissão mista,
que são pontos importantes, que são pontos relevantes, que nós vamos continuar conversando com o Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico. Entre esses temas, ainda a questão da Mata Atlântica, porque tinha um assunto já decidido no Senado, mas que a Câmara preferiu ignorar e voltar atrás, promovendo, abrindo pelo menos um espaço aí para que houvesse um aumento no desmatamento dessa área. E olha, Ronald, o que estão fazendo no caso da Mata Atlântica não é uma mudança que deixa a legislação mais permissiva, né? É devastador. É devastador, né? Porque, basicamente, o texto aprovado pelos deputados alterou as regras referentes à Mata Atlântica nos seguintes pontos. Vamos lá. Flexibilizou o desmatamento de vegetação primária e secundária em estágio avançado de regeneração. A lei atual exige que isso só pode ocorrer quando não existir uma alternativa técnica e locacional ao empreendimento, quer dizer, levar para outro lugar. Com a MP aprovada, essa exigência foi retirada. Acabou com a necessidade de parecer técnico de órgão ambiental estadual para desmatamento de vegetação no estádio médio de regeneração em área urbana, o que hoje é previsto na lei. E a supressão da vegetação, atenção, hein? Supressão será feita, poderá ser feita exclusivamente por decisão do órgão ambiental municipal. E é o seguinte... Que é recheado de interesses, né? Claro, não, e vários municípios nem têm esse troço, vão criar, né? Só para aprovar. Vai ser, claro, para tomar cafezinho, né? Com os interessados. Acabou com a exigência de medidas compensatórias para a supressão de vegetação fora das áreas de preservação permanente. Ou seja, tirou aqui, você tem de ter a medida compensatória, tem de plantar. Em caso de construção de empreendimentos lineares. Empreendimento linear pode ser rodovia, pode ser ferrovia, pode ser oleoduto, pode ser linha de transmissão, sistema de abastecimento de água. E quando você olha na legislação o que se compreende como empreendimento linear, está inclusive o condomínios, estão lá, não é? Resorts e obras que ligam dois municípios. E aí eles acabam com a exigência de medidas compensatórias. Ó, a gente tem de fazer isso aqui, então nós vamos derrubar. Só que vamos plantar a colar, a 500 metros, a 1 quilômetro, a 10 quilômetros. Acabou, não precisa plantar mais nada. Em caso de construção de empreendimentos lineares em áreas de preservação permanente, o texto limita as medidas compensatórias à área equivalente à que foi desmatada. E acabou com a necessidade de estudo prévio de impacto ambiental e da coleta e transporte de animais silvestres para implantação de empreendimentos lineares. Você não tem de fazer o trabalho prévio de socorrer os animais, transportá-los, tirá-los, enfim, daquela área que sofrerá impacto ambiental. É um conjunto devastador, né, Ronald? Nossa, não sei exatamente em que momento a Marina, nessa conversa com o Lula, teve a convicção de que isso pode ser mudado, mas algo precisa ser feito, porque tem conivência de inúmeros órgãos, né? Inúmeros órgãos estão coniventes com isso. Há governos coniventes com isso, os governos municipais, os mais interessados de todo, porque querem receber os impostos da criação de novos espaços que vão ser explorados nessas áreas. E essa, quando você diz que os condomínios, as construções, antes tinham medidas compensatórias muito pouco fiscalizadas, é bom deixar bem claro, né? E isso acontece não só em área de Mata Atlântica, mas em área de cidade também. Essa coisa de
você vai construir um prédio, vai construir um shopping, ou vai construir sei lá o quê, e você tem que fazer obras de mitigação, e mitigação envolve não só meio ambiente, mas envolve mobilidade, essas coisas, acontece nada. Na Marginal, quando cortaram todas as árvores, falaram do tal do parque linear, né? Plantaram uma árvore atrás da outra, assim, no lugar, como se fosse um corredor de árvores, assim, e uma boa parte das árvores foi para o espaço, porque imagina ambiente mais inóspito do que crescer uma árvore frondosa como eram as antigas num ambiente como a Marginal do Rio Tietê, com poluição 24 horas por dia. Então você imagina na área de Mata Atlântica o que pode acontecer com construção de resorts, condomínios, seja lá o que for, sem haver o mínimo de compensação.